Olá pessoal, hoje é dia 19 de outubro de 2022. Creiam, muito embora todos, sem exceção, sermos feitos à imagem e semelhança espiritual de Deus, só os que conseguem se desapegar, isto é, eliminar os quereres egoístas, materialistas, voltados ao exterior, ao mundo material, é que serão livres das ilusões causadas pelo eu-ego. E somente esses desapegados é que poderão receber e experienciar os divinos benefícios em ser idênticos a Deus. Veja que a vida dos apegados é uma vida negativa e enfraquecedora. Isso não é a vida idêntica a Deus. E para esvaziar a mente desses quereres apegados e materialistas, faça uma prática. Dedique de coração tudo a Deus. Tudo que for fazer, dedique a Deus. E jamais faça nada para o eu-ego. Com o eu-ego e pelo eu-ego. Faça tudo para Deus, com Deus e por Deus. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas agem dedicando tudo ao eu-ego. Daí as infindáveis ilusões, os incontáveis sofrimentos e as insatisfações quase que infinitas com relação ao mundo e com relação a si próprio. Aliás, é simplesmente impossível um apegado estar satisfeito consigo mesmo. Porque o eu-ego não é a sua real identidade, não é a sua real natureza. E se o eu-ego não é a sua real identidade, não é a sua real vida, por isso o apegado não pode se sentir satisfeito com o que ele não é. A real, plena e verdadeira vida divina só será possível quando as pessoas eliminarem o eu falso e assumir o real e divino eu-alma verdadeiro. Portanto, a sua única missão na vida é jamais se curve, jamais se escravize, jamais se submeta aos quereres apegados, egoístas e materialistas, gananciosas, autoritárias, etc. do eu-ego. Curve-se com toda sinceridade às vontades divinas de Deus. Irá experienciar Deus e a própria alma divina. Os apegados não têm essa capacidade e nem têm as qualidades necessárias para experienciar Deus e muito menos a própria alma. Acredite nos simples ensinamentos dos sábios e dos iluminados. São ensinamentos simples, mas trata-se do único segredo para experienciar e assumir a sua própria natureza divina semelhante a Deus. Os apegados, por total falta de sinceridade e pureza na mente, por ora comandada pelo eu-ego, não são capazes de assumir o eu-alma como sendo a sua única, divina e eterna verdade e realidade. E isso é absolutamente ilógico e irracional. Assim como é ilógico e irracional querer proteger a própria vida, os filhos, a família, o trabalho, o relacionamento, através do destruidor, do venenoso, do tóxico eu-ego. O eu-ego só tem essas qualidades altamente negativas. Não se engane que o eu-ego possui qualidades boas, benéficas e divinas. Muito pelo contrário, ele é altamente ilusório. Então, quando nós pensamos que estamos exercendo um bem para a família, por exemplo, na verdade estamos exercendo um grande mal, porque tudo é baseado nos queros e não queros, absolutamente egoísta, autoritário, possessivo, etc. Quando todos deveríamos estar divinamente protegidos por Deus e não pelo eu-ego,
Todos deveríamos estar sendo protegidos pela própria alma semelhante a Deus, pois causa divina só podem gerar resultados e consequências divinas na vida e em todos os sentidos. Agora, as causas negativas do eu-ego só podem produzir efeitos negativos para a vida no todo. Aliás, o que te protege é o fluxo do amor divino, ininterrupto, sincero, puro, eterno e sempre expansivo. Agora, o tal do amor apegado, o amor humano, nunca será a expressão do amor divino, mesmo porque esse amor apegado, esse amor humano, ele se refere a um punhado de pessoas e coisas e não permite que seja verdadeiramente incondicional e de fluxo absolutamente livre. Aliás, pense bem, muitos falam em amor incondicional, mas esses apegados não percebem que se é incondicional não pode se referir somente às pessoas ao qual tem apego, por exemplo, aos filhos, aos netos, etc. Se é incondicional, então deveria ser um amor universal, igualzinho dos sábios, dos iluminados e do próprio Deus. Não tem restrição absoluta e não se interrompe jamais. Isto é, o amor incondicional dos apegados é totalmente condicionado, é restrito, é absolutamente estreito, é absolutamente fraco e negativo, porque ele se interrompe com facilidade diante de qualquer ocorrência. E o pior, é um amor autoritário, possessivo, intolerante, preocupado, estressado, etc. Isso não é amor verdadeiro. É o amor falso imposto pelo eu-ego. E lembre-se, ninguém pode ser devoto quando ela é iludida pelo eu-ego. Ninguém pode ser um verdadeiro devoto de Deus, sincero, quando ainda a pessoa é iludida pelos egoísmos do eu-ego. E a sinceridade real e pura só se alcança quando esse tóxico e venenoso eu-ego é eliminado da mente. Sem a eliminação do eu-ego, a pessoa não consegue se livrar do autoritarismo, da ganância, do egoísmo, do materialismo, do individualismo, etc. E mais, o eu-ego impõe sanções e correções em suas vidas, porque ele produz causas negativas e, consequentemente, recebe os efeitos negativos. Mas o eu-alma jamais trará nenhum efeito que te afete no mundo material. Em outras palavras, o ego te traz efeitos kármicos negativos. A alma que nem pertence a esse mundo material jamais criará e nem será afetada por nenhum efeito kármico negativo. Ele é absoluto, divino. Por isso que a vida fica absolutamente divina. Porque esse amor verdadeiro, o eu-alma, é totalmente desapegado e absolutamente virtuoso. E o desapego, e o desapegado e virtuoso nunca se incomoda nem pelos ganhos e muito menos pelas perdas, nem pela fama e muito menos pela difamação. Isto é, está acima do mundo das dualidades causadas pelos queros e não queros, que geram automaticamente essas dualidades na mente e no mundo material. Mesmo porque o mundo da alma é o mundo absoluto de Deus, como disse. Portanto, faça o que deve ser feito e agarre-se firmemente e com toda a sinceridade verdadeira nas práticas do desapego e em Deus. E mais, essa vida de apegado não é a sua realidade.
Portanto, não leve a sério, não leve os seus quereres, os seus não quereres a sério. As pessoas ficam transtornadas, as pessoas ficam ansiosas, depressivas, porque levam muito a sério os seus quereres e os seus não quereres. Portanto, não leve a sério. O eu-ego nem existe, o eu-ego nunca existiu, é uma criação mental, temporal da mente, apegada que cria essas dualidades. Mas leve a sério, aí sim leve a sério as suas práticas do desapego, porque o eu-alma é a sua real identidade, a sua verdade eterna e idêntica a Deus. Lembre-se, você já reencarnou centenas ou milhares de vezes, mas a alma é sempre a mesma, porque ela é eterna e imutável, uma vez que é feita a imagem e semelhança de Deus. Deus não muda, Deus é eterno, Deus é imutável. E o grande empecilho da vida é que o eu-ego te faz crer que você é essa mente e esse corpo, e assim iludindo todos os apegados e principalmente afastando Deus da sua vida. Enquanto o apegado pensa que é essa mente e esse corpo, ele jamais vai assumir o eu espiritual. Então, essa falsa identidade afasta as pessoas apegadas de Deus e da sua vida. O único capaz de se unir e se juntar a Deus é a própria alma idêntica a Ele. E mais, só o amor puro e sincero conquista Deus e faz a alma se manifestar. O eu-ego jamais conquistará Deus e jamais fará a sua própria alma se manifestar. Isso significa que a pureza do amor sincero vale muito mais do que uma falsa devoção unilateral dos apegados. Uma falsa glorificação de Deus unilateral e sem valor nenhum. O eu-ego é totalmente contra Deus, mas ilude os apegados. Mesmo porque o amor puro experienciará essa união eterna com Deus, ao passo que o devoto apegado sente ainda medo, estresse, insatisfações, preocupações e, logicamente, afastado de Deus. Quem está uno a Deus e quem já assumiu a sua alma idêntica a Deus não tem negatividade, estresse, preocupações, ansiedades, nervosismo de espécie nenhuma. E esses sentimentos negativos é a prova de que a ignorância imposta pelo eu-ego ainda é ocultada, ainda está ocultando e encobrindo o eu-alma divino. A alma divina não foi revelada. E só o desapego ao eu-ego remove a ignorância e faz a sabedoria divina fluir livremente pela vida. E mais, os apegados não possuem a menor noção do que seja a alma e a sua eterna realidade espiritual semelhante a Deus. E isso ocorre porque só conhece o eu-ego, que encobre e oculta a alma. Daí o desapego ser absolutamente imperativo. E descobrir a sua natureza espiritual é o objetivo da vida. Por isso, não leve a sério a vida e os fatos que ocorrem nesse mundo material. Leve a sério e pratique intensificar o seu amor puro e sincero para com Deus, o seu desapego. Ame Deus internamente e não fique glorificando Deus externamente. Ame Deus internamente e pare de ficar louvando Ele como se fosse diferente, separado e distante de você. Deus não é distante de você, não é separado de você. Por isso, não fique louvando e glorificando Deus como se Ele fosse um ser exterior, externo. Por quê? Pois saiba que a manifestação do seu amor puro, sincero e ininterrupto
tem como única fonte o Deus que reside em sua alma. Só essa alma idêntica a Deus é que é a fonte do eterno amor, da eterna sabedoria, da eterna felicidade. E intensificar esse amor por Deus é intensificar a manifestação da sua própria alma semelhante a Ele. E isso te fará viver na superconsciência, na superexistência eterna e divina de Deus. E mais, te fará perceber que essa vida apegada foi um total e completo pesadelo, embora tudo relativo e nada absoluto. Isto é, o apegado sempre sofreu por nada, se iludiu por nada, viveu sem nenhum propósito real e verdadeiro e levou para a próxima reencarnação o peso acumulado nesta vida apegada. Isto é, o apegado só acumula mais dívidas morais e espirituais que vai levar para a próxima vida. Portanto, pare de torturar a própria vida, pratique desapego e ame Deus como sendo o seu único objetivo na vida. Boas práticas para todo mundo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.